Pocket com as notícias desta sexta-feira e o Flamengo vai até o final do ano com o Dorival Júnior no comando técnico. O que você pensa sobre a troca no comando, Antero? Boa noite. Salve, André. Salve você, fã de esportes. Era uma bola, no fim das contas, cantada, para usar aqui de um lugar comum, mas fácil de entender. O Flamengo sofreu decepções fortes, com eliminação na Copa do Brasil, com eliminação na Libertadores. Aí chega no Campeonato Brasileiro, estava na liderança, saiu da liderança, continua na briga pelo título, mas já há um abalo na confiança. Cobrança também em cima da direção. Haverá eleição logo mais. Então, clima já meio pesado de desconfiança. Qual foi a saída? Troca-se o treinador. Ok, o time também não vinha mais respondendo ao que pretendia, ao que pedia, ao que treinava o Barbieri. Mas essa troca, mais uma na temporada, mostra como o Flamengo, desde lá de trás, quando aguardava uma resposta do Rueda, já planejava mal a temporada. Lembro que no começo do ano nós dizíamos que o Flamengo deveria ter dado um apertão no técnico, no Rueda, ainda durante as férias. Escuta, meu amigo, você não vem? Então fala já. Não, ficou esperando, aí o cara vem, se apresenta e... Aí aquele que ia ser uma espécie de coordenador de futebol foi chamado para dirigir o time, Carpegiani. E na época dizendo, olha, não quero ficar aqui. Foi ficando. Até que os resultados não apareceram, manda-se embora o Carpegiani. Aí pega-se um auxiliar com potencial, promissor, vai quebrando o galho, vai ficando. Não, mas agora ele é realmente o técnico definitivo, os resultados não vêm, o time é contestado, as eliminações se sucedem e cai também mais um jovem. Ou seja, era esse o desfecho talvez mais lógico dentro dessa falta de planejamento do Flamengo, mas deixa também muito clara essa bagunça, essa falta de orientação no clube. O Dorival, já há algum tempo a gente tem falado, ele começa a ter um nome atrelado a situações de emergência. Não sei se isso é bom para ele, financeiramente ou para a imagem. Mas ok, aceita de novo apagar um incêndio por 12 jogos. Ele tem especialidade nisso, pode conseguir apagar esse incêndio e apagar incêndio significa o quê? Até levar o time ao título. E depois, continua ou não? E se não levar ao título, sai fora? Mas isso é uma outra história, tem a ver mais com decisões pessoais do Dorival. Momento de preocupação, de tensão para o Flamengo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas insisto, ainda está na briga pelo título. Antero, eu tenho uma novidade para você. Fala, qual é? Haverá rodada do Campeonato Brasileiro neste fim de semana. Ué, não me diga. Hoje é sexta-feira e o que acontece por aqui Sextou. às sextas à noite. Você queria perguntar o que acontece no domingo, né? No domingo eu tô... Não, você já... Sexta-noite? Vai, manda. Você está pensando muito à frente. Eu fui, a última rodada eu acertei 6. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Manda. Nós queremos conhecer os seus palpites, Antero Greco, e por favor, fala. Não nos decepcione. Não. Na tela. Sábado, Fluminense e Grêmio. Esse Newton Santos, 4 da tarde. Isso é jogo para esse resultado tricolor. Agora qual, né? Grêmio. No Independência. Não, pera, o Grêmio vai ter coisa... Não, empate. Você pode. Enquanto não terminar, você pode mudar. Empate. Estádio Independência, 7 da noite, América e Corinthians. Esse é um jogo para empate também. Na Fonte Nova, você já viu a informação do Cícero Melo sob o comando de Dorival Júnior, tem Bahia e Flamengo. Rapaz, que jogo complicado. Bahia. Dorival, obviamente, comanda o Flamengo. Domingo às 11 da manhã, Pacaembu tem show no Allianz Parque, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras. 4 da tarde, Independência recebe Atlético Mineiro e Sport. Galo. No estádio Newton Santos, Botafogo e São Paulo. Esse é um jogo para Bota. Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. Santos. No Beira-Rio, Inter e Vitória. Inter. Às 7 da noite, no Castelão, Ceará e Chapecoense. Vozão. E na segunda-feira, às 8 horas, Paraná e Vasco, Vila Capanema. Jogo complicado, esse é um jogo para Vasco. Tudo anotado. E após a semana livre, em recuperação, o líder São Paulo joga com o Botafogo no domingo.
No estádio Newton Santos, o tricolor vai em busca da primeira vitória como visitante no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente entrou na reta final do campeonato agora, então como a gente está tendo essa oportunidade de ter semana cheia de trabalho, a gente está procurando e está trabalhando forte, intenso, corrigindo alguns detalhes que a gente precisa corrigir, dar mais intensidade para a equipe nos treinamentos que se refletem nos jogos, e é isso que a gente fez uma semana muito proveitosa. O apoio da torcida é fundamental. Eu fiquei sabendo dessa ida da torcida para o Rio de Janeiro através das redes sociais, então é um movimento que motiva a gente, que nos dá mais força, mais confiança e da gente se sentir mais em casa e quem sabe dar uma boa alegria para o torcedor. O primeiro turno nosso ficou marcado por grandes vitórias fora de casa, vitórias que nos colocaram no topo do campeonato. E nessa reta final vai ser importantíssimo jogar muito bem fora de casa. A gente sabe da qualidade da equipe do Botafogo, sabe que vai ter dificuldade, mas é muito importante a gente conquistar os 3 pontos lá, conquistar uma boa vitória, fazer um bom jogo e voltar a somar pontos, até porque precisamos recuperar os pontos perdidos dentro do Morumbi. Não acho que eu não percebi e que também o fã de esportes que acompanha o Sport Center não percebeu. O que foi? Pelos seus palpites, ao final da rodada, o Campeonato Brasileiro terá outro time na liderança. E, inclusive, haverá 2 times que superarão o atual líder. Sim, foi. É. Se der Palmeiras e Inter, Isso. eles vão para 53. Se o São Paulo perder, ele vai ficar com 51. De acordo com o que você opinou. Isso. E o São Paulo é o assunto do seu segundo comentário no programa de hoje. Da noite. Bem, o São Paulo, nós vimos aqui durante a semana que tem retorno de jogadores importantes, como o Bruno Pérez, mas tem uma baixa significativa, que é do Arboleda, para mim um dos melhores zagueiros do campeonato. Entra o Bruno Pérez, mas é um pouco diferente. Não, falei Bruno Pérez, não. O outro Bruno. Aí tem o Everton também. Nós temos no São Paulo o Bruno Pérez e o Bruno Alves. São os dois. Um volta e o Bruno Alves joga também. Boa. Deve jogar como zagueiro. O Everton, que também, em princípio, né, está fora, embora ainda haja uma possibilidade de aproveitamento, é outra baixa também muito importante. Há a possibilidade de Reinaldo jogar mais avançado, o Edmar entrar no meio, na zaga, né, mas ficaria o Reinaldo mais à frente. Então, embora o Reinaldo não tenha a habilidade do Everton, ele tem mais força, até tem velocidade, pode suprir essa ausência, ou pelo menos servir como um bom passador, um bom garçom para Nenê e Diego Souza. Enfim, mas é um São Paulo que tem mudanças mais uma vez, né? O Diego Aguirre costuma mexer na equipe, mas dessa vez, de novo, por cartão e por questão física, ele pode ter de fazer alterações. A gente lembrava que no ano passado foi justamente contra o Botafogo e fora de casa que o São Paulo teve uma vitória importante e que ele arrancou para salvar-se, para não passar mais nenhum aperto. Pode ser que dessa vez também ocorra uma arrancada para o título. O São Paulo, assim como o Palmeiras e como o Flamengo, eu deixo o Internacional à parte, que o Internacional está calmo, esse trio tem pressão por vários motivos. A gente já falou do Flamengo, mudança de técnico, eliminação em 2 competições. Palmeiras, falaremos daqui a pouco, eliminação em Copa do Brasil. E o São Paulo, que já há algum tempo está fora de Copa do Brasil, mas também vem balançando nos resultados nas últimas rodadas. Uma série de empates, também derrota. Nos últimos 7 jogos foram 4 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Então, um São Paulo que não conseguiu deslanchar. E está vendo equipes como Palmeiras encostarem, Inter e Flamengo sempre estiveram por ali, e agora também o Grêmio chegando forte. Então, há essa preocupação adicional para o São Paulo no jogo contra o Botafogo. Para o Botafogo, que briga do outro lado da tabela, esse jogo vale uma chance para se afastar da zona do rebaixamento. Importante, mexe com a nossa posição, né, com a nossa zona ali em que estamos, queremos sair. E o São Paulo também, por ser líder, querer manter, sem dúvida, a liderança, né, por não ter conseguido confirmar o último resultado em casa. Creio eu que esperavam todos que conseguisse o resultado, né? Talvez venha com uma pressão diferente da nossa, mas também venha com uma pressão para cá. E a gente tentar fazer um jogo no
limite mínimo de erro, de equívoco, para a gente poder buscar um resultado positivo aqui, que seria ótimo para a gente. Provavelmente, se houver um empate, o São Paulo perde a liderança e a gente diminui a diferença que temos hoje da zona mais perigosa e nos afasta de uma zona de sul-americana, talvez assim poderia dizer. Então, acho que o empate em jogos de ponto corrido, eu acho que pelo que possa acontecer no jogo, pode ser um bom empate para o São Paulo ou pode ser um bom empate para a gente, dependendo de quem sofra mais ou de quem empate no final do jogo, enfim, ou quem tenha mais oportunidades. Mas eu não vejo o empate como um bom resultado para nós e acredito que o Aguirre também não veja um empate bom para o São Paulo. Classificado para a final da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta o América neste sábado com 4 problemas. Além de Fagner machucado, Danilo Avelar, Douglas e Jadson não vão jogar, mas por decisão do técnico, eles serão poupados. Dois mineiros no caminho do Corinthians. O América neste sábado pelo Brasileiro e o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. E aí, Léo Santos, você prefere falar de qual deles? Hoje o melhor é falar no América, que a gente tem que pensar no Brasileiro. Como eu disse, a gente tem que saber virar a chave, focar para melhorar nossa situação na tabela. Então podemos esquecer o Cruzeiro, adversário na final da Copa do Brasil, dias 10 e 17. Ou não é bem assim? Não tem como não falar do Cruzeiro, né? É uma final de Copa do Brasil. E se a gente falar dos dois adversários, Léo? Pô, me complicou, hein? Complica nada, Léo. Pense que as duas competições levam a Libertadores. Então dá para explicar como o Corinthians vai administrar o Brasileiro a partir de agora. Se for ver, a nossa situação é mais fácil na Copa do Brasil para chegar numa Libertadores do que no Brasileiro. Mas a gente tem que saber focar jogo a jogo. Zagueiro com pensamento de gente grande ao falar sobre favoritismo na decisão contra o Cruzeiro. A coisa que eu penso e que eu acho que é o certo é: final não se joga, se ganha. O que tiver mais focado, mais concentrado, independente de favorito, se o Cruzeiro tem mais título que o Corinthians ou não, vai ganhar. Léo Santos, de 19 anos, se firmou recentemente na zaga do Corinthians. Balbuena saiu, Pedro Henrique se lesionou e ele não deixou mais a dupla com o Henrique. Já são 7 partidas seguidas. No total, porém, são poucos jogos, somente 23. Um único gol. Essa questão de malandragem, de experiência, eu venho ganhando jogo a jogo. A referência, o ídolo de Léo Santos, é um jogador que já atuou no Corinthians. Pouco, somente 15 partidas, menos do que o próprio Léo. Hoje, ele brilha na Europa e com a camisa da seleção brasileira. Sempre tive como referência o Marquinhos. Eu gosto muito do Marquinhos, da maneira de como ele joga. Alguns jogadores poupados, gente importante no Corinthians que, por desgaste ou outras questões, o Jair Ventura já vai tirando um pouco do Campeonato Brasileiro para preservar. E o Corinthians com essa obrigação de jogar bem também no campeonato, embora seja muito complicado, né, Antero? Numa situação como essa e a proximidade da decisão da Copa do Brasil, se pensar em outra coisa. Não, para o Corinthians, a Copa do Brasil, a decisão, nossa, é mais do que lucro, mais do que talvez a própria direção imaginasse, como já havia acontecido até em alguns momentos no ano passado. E o Jair está claro que a estratégia dele é pontuar para não fazer com que o time se aproxime de zona de turbulência e aos poucos de fato vai se afastando bem dessa área, sabe que briga pelo título não dá mesmo, né? Eventualmente pode ficar ali numa posição melhor, intermediária, mas tem a chance, primeiro, de conquistar uma taça, que é importante, o título, seria o 4º na Copa do Brasil, e, por extensão, como prêmio adicional, uma vaga na Libertadores, enquanto outros ainda estão tentando ao menos essa proeza. Então, por isso ele vai tirando alguns jogadores, embora tenha pela frente um adversário que tem sido assim, uma casca de ferida para times fortes. Sim. Faz uma campanha interessante, o América no campeonato, embora também não esteja longe da zona de rebaixamento, mas pelos resultados, pela forma como joga, dá para ter grande esperança de continuar na Série A. Eu achei interessante essa referência ao Marquinhos também. Para mim, até hoje, é um dos casos assim inexplicáveis
que ocorrem no nosso futebol. Foi destaque numa Copa São Paulo, visto como um talento extraordinário, não foi aproveitado, aí mandaram para a Itália, ia para Roma para pegar a experiência, pegar cancha, aí é cedido para o time italiano por assim, bem baratinho, num instante, uma temporada, né, por aí, pum, valorizou assim 10, 15, 20 vezes mais e foi para o Paris Saint-Germain. Que interessante. E era jovenzinho e ele estava na reserva hoje eu tô de zagueiros, eu estou falhando, do ídolo, do capitão. O Thiago Silva. Não, aqui no Corinthians. Quando estava no Estava acabando. Eu vou acabar, depois eu lembro. Quando o Marquinhos jogava no Corinthians, quem era titular? Ainda era esqueci dele. É a idade. Hoje não estou bom para zagueiro. Não me fala de zagueiro, não. Você está tão jovial. Não fala de zagueiro que eu vou claro esquecer. que daqui a pouco eu lembro. Ou nos avisarão ou nós encontraremos a informação. É. Depois do jogo de alta tensão na quarta-feira pela Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras. Chicão. Campeão da Libertadores, campeão do Mundial de Clubes, entre outros. Palmeiras e Cruzeiro se enfrentarão novamente na manhã do domingo no estádio do Pacaembu, só que agora pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes, mais uma vez, deve utilizar a formação do Campeonato Brasileiro, bem diferente daquele que considera mais forte. São coisas que acontecem no futebol, que a gente não quer que aconteça, mas às vezes os ânimos, a tensão, né? Esse significado todo que a vitória tem, o peso de passar e de ser eliminado, às vezes faz com que as coisas passem do limite como passaram. Mas não tem sentido, não temos nenhum tipo de ranço guardado, foi uma coisa circunstancial, pelo menos na minha opinião. Então, se o discurso interno for o mesmo do discurso externo, será um jogo normal de futebol. Nosso time é forte, tem potencial, está fazendo um belo trabalho na Copa do Brasil. A confiança em todos, a gente sabe que é muito grande, pela oportunidade que o Mano vem dando para a gente. A gente mostrou no jogo passado da Copa do Brasil e também no Brasileiro, né? Então, a gente sabe que tem total condição de chegar lá e fazer um belo jogo. E sair com a vitória como a gente venceu contra o Santos. Ainda digerindo a eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras se prepara para reencontrar o mesmo adversário, mas agora pelo Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, o jogo contra o Cruzeiro pode valer a liderança do campeonato e essa boa fase palmeirense que vem de vitória contra o Sport em Recife. O Felipão comandou as atividades na sexta na academia de futebol. A gente pôde acompanhar só o comecinho ali dos trabalhos, mas ele tem todo o elenco à disposição. Tem o Daverson de volta, estava suspenso no jogo da Copa do Brasil. E tem o Guerra, que se tornou uma opção. Contra o Sport ele jogou, voltando depois de 4 meses de lesão. E é mais uma das armas desse farto elenco palmeirense. E que o Felipão deve seguir a tendência de continuar revezando os jogadores. Vai poupando alguns deles no Campeonato Brasileiro, já que na próxima quarta-feira também tem jogo decisivo contra o Colo-Colo pela Libertadores. Palmeiras está só a 1 ponto de diferença para o São Paulo. E se vencer nesse domingo, pode assumir a liderança do campeonato e também derrubar um tabu. O Palmeiras não vence o Cruzeiro desde 2015. Foram 10 jogos nesse período com 4 derrotas, 6 empates. E para a partida desse final de semana ainda tem a rivalidade do que ficou lá no Mineirão pela Copa do Brasil. Daqui da Academia de Futebol, José Renato Ambrosio. Os dois clubes, né, obviamente, vão usar as escalações ou o tipo de escalação normalmente utilizado no Campeonato Brasileiro por causa das outras preocupações. É claro, o Palmeiras tem mais condições de levar um time mais forte e o Cruzeiro tem um jogo muito mais difícil no meio da semana que vem do que o Palmeiras. Mas a confusão no Mineirão jogou um pouquinho de sal nesse jogo que, teoricamente, não vale tanto assim para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro. Para o Palmeiras, por causa das chances, é mais uma oportunidade, até como seus palpites mostraram, de subir. Bem, então, como eu falei agora há pouquinho a respeito de São Paulo e de Flamengo, que cada um tem uma pressão por um motivo, o Palmeiras também tem. Fala assim, poxa, mas espera aí, o Palmeiras fez uma campanha, sim, extraordinária. Nos últimos 14 jogos, se pegarmos da Copa do Mundo para cá, jogos no Campeonato Brasileiro, foram 9 vitórias, 4 empates, 1 derrota apenas. O jogo para o Fluminense no dia 25 de julho. E até depois daquele jogo o Palmeiras não perdeu mais. Então, é uma campanha nesse segundo turno impecável, cresce, é uma sombra pesada sobre o São Paulo, sobre o Inter também, sobre o Flamengo, embora já tenha ultrapassado o Flamengo.
Então, quer dizer, deveria estar assim, Palmeiras nadando de braçada, mas não acontece. Há uma dúvida, como o Palmeiras vai reagir agora, depois da eliminação na Copa do Brasil? Dependia só dele chegar a uma disputa de título. Seria a segunda deste ano. Perdeu o Paulista, mas estaria chegando de novo a uma decisão. Saiu fora. E saiu fora sem que tenha jogado bem as 2 partidas. O Cruzeiro não foi espetacular. Não importa, estou falando agora do Palmeiras, né? Não jogou bem os 2 confrontos da semifinal. Teve esse episódio feio após o jogo, dessa briga entre jogadores. Então, qual o espírito com que o Palmeiras entrará em campo? Espírito que eu digo, na verdade, é de jogar bola. Se tiver alguma coisa na cabeça de revanche, revide e tal, isso é besteira, isso é coisa de moleque, isso é coisa que a gente fazia quando era garoto, brigava na rua contra a turma da rua de baixo, agora vamos jogar na nossa rua, a gente vai brigar. Isso não se faz. Nem o torcedor do Palmeiras deve ir ao estádio esperando esse tipo de atitude. Ao contrário, o torcedor tem de ir para cobrar do time e jogar bola. E no jogo de bola, aí sim, ele tem condições de passar pelo Cruzeiro, que está de fato interessado e no que faz muito bem na Libertadores e na Copa do Brasil, agora preparando-se para decidir mais uma vez o título. Enquanto o Palmeiras, sim, e eu continuo afirmando, vejo o Palmeiras, e falava isso antes até da eliminação na Copa do Brasil, com o que tem feito, com o elenco de que dispõe, como um fortíssimo candidato ao título brasileiro. Libertadores, aí é outra história, a gente fala durante a semana. O terceiro colocado,